Olá, pessoal. Antes de começarmos essa jornada incrível pela história do Tamandatai, já deixa o seu curtir. Comente o que você achou. Compartilhe esse vídeo com quem ama curiosidades históricas e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história fascinante como essa. Nas profundezas do rio Tietê, no interior de São Paulo, repousa um gigante silencioso. Não é um monstro lendário, nem uma criatura misteriosa das águas. É algo muito mais real e, ao mesmo tempo, muito mais impressionante. Um veterano de guerra do Império Brasileiro. Um navio que enfrentou batalhas, atravessou conflitos e hoje descansa como uma cápsula do tempo submersa. Esse é o navio a vapor Tamandatai. Para entender a importância dessa embarcação, precisamos voltar ao século XIX e o Brasil vivia sob o reinado de Dom Pedro II, um período marcado por transformações políticas, expansão territorial e tensões com países vizinhos. O Império precisava reforçar sua presença militar, especialmente nas regiões de fronteira, onde disputas poderiam facilmente se transformar em conflitos armados. Foi nesse contexto que, em 1860, o governo imperial adquiriu o Tamandatai. A intenção era clara: fortalecer a marinha e garantir que o Brasil estivesse preparado para qualquer ameaça que surgisse. O navio, movido a vapor, representava tecnologia e poder para a época. Ele era robusto, funcional e pronto para cumprir missões estratégicas em rios e regiões interiores do país. Poucos anos depois, o Brasil mergulharia no maior conflito armado da América Latina, a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870. De um lado, o Paraguai. Do outro, a Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Foi uma guerra brutal, marcada por combates intensos, longas campanhas e milhares de vidas perdidas. O Tamandatai teve papel importante nesse cenário. Ele navegou por rios estratégicos, transportando tropas, apoiando operações militares e contribuindo para a defesa e reconquista de territórios brasileiros ocupados. Imagine a cena: o barulho das caldeiras funcionando, o vapor saindo sob pressão, soldados a bordo, armas prontas, tensão no ar. O navio avançando por águas que podiam esconder inimigos a qualquer momento. Ele enfrentou o fogo dos canhões, suportou a pressão dos confrontos e cumpriu sua missão. Ao final da guerra, o Brasil saiu vitorioso, embora profundamente marcado pelo conflito. E o Tamandatai, que sobreviveu aos combates, também carregava em sua estrutura as marcas dessa história. Mas sua trajetória não terminou com o fim da guerra. Ao contrário, o navio ganhou uma nova função. De embarcação de guerra, passou a ser utilizado no transporte de tropas, autoridades e mantimentos pelo interior do país. Era uma fase diferente. Menos explosões, menos confrontos, mais deslocamentos administrativos e logísticos. Ele se tornou um símbolo de transição de tempos de guerra para tempos de reconstrução. Cruzava rios levando pessoas e suprimentos, conectando regiões, ajudando na organização e consolidação do território brasileiro. Um herói de guerra que agora servia a paz. Durante anos, o Tamandatai cumpriu essa nova missão. Navegava pelo rio Tietê e outras rotas fluviais importantes. Naquela época, os rios eram verdadeiras estradas naturais. Antes das grandes rodovias e ferrovias se consolidarem, eram as águas que conectavam o interior ao restante do país. Até que chegou o dia 20 de abril de 1883. Era manhã, por volta das 6 horas, o Tamandatai partia de Itapura, navegando pelas águas do rio Tietê. A viagem parecia rotineira, sem indícios de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A tripulação já estava acostumada às rotas, às curvas do rio, às suas peculiaridades. Mas os rios guardam segredos. E às vezes, esses segredos aparecem sem aviso. Em determinado momento, o navio atingiu uma rocha submersa, invisível na superfície. Ela rasgou o casco de madeira da embarcação. O impacto abriu um grande rombo. A água começou a invadir rapidamente o interior do navio. O que antes era o som controlado das caldeiras e do motor a vapor, transformou-se em correria.
A tripulação tentou agir com rapidez. Cada segundo era decisivo. A água subia, avançando pelos compartimentos, ameaçando apagar o fogo das caldeiras, o coração da embarcação. E foi exatamente isso que aconteceu. A invasão de água apagou o fogo que movia o navio. Sem força, sem propulsão, o Tamandatai ficou vulnerável à correnteza. Houve uma tentativa desesperada de salvá-lo. Um cabo de reboque foi utilizado para tentar arrastar a embarcação até uma parte mais rasa do rio. Se conseguisse encalhá-lo em local seguro, talvez fosse possível reparar os danos. Mas o peso do navio, combinado com a força da água, era grande demais. O cabo não resistiu à tensão e se rompeu. Sem apoio, sem força própria, o Tamandatai começou a afundar lentamente. Não foi uma explosão dramática. Não foi um colapso instantâneo. Foi um afundamento gradual, inevitável. Um veterano de guerra sendo engolido pelas águas do rio Tietê. E aqui está um detalhe impressionante dessa história. Apesar do naufrágio, todos a bordo sobreviveram. Não houve mortes registradas no episódio. Aquilo que poderia ter sido uma tragédia humana tornou-se apenas a perda de uma embarcação histórica. O navio afundou a cerca de 20 metros de profundidade, próximo à região de Itapura, quase na divisa com o Mato Grosso do Sul. Ali permaneceu, silencioso, esquecido por muitos, mas nunca totalmente apagado da memória local. Com o passar dos anos, o rio Tietê mudou, barragens foram construídas, o nível das águas se alterou, a paisagem ao redor se transformou, mas o Tamandatai continuou ali, repousando no fundo do rio. Hoje, ele é considerado um verdadeiro museu submerso. Mergulhadores experientes que exploram a região conseguem avistar partes da estrutura da embarcação, restos do casco, fragmentos que contam uma história sem palavras. Imagine descer pelas águas e, de repente, encontrar diante de você os vestígios de um navio que participou da Guerra do Paraguai. Um pedaço físico da história do Brasil, preservado pelo tempo e pela água. O Tamandatai não é apenas um naufrágio. Ele é um símbolo, representa uma era em que o Brasil ainda consolidava sua identidade nacional. Uma época de conflitos, expansão territorial e transformação política. Ele também nos lembra da importância dos rios na construção do país. Antes das grandes rodovias, eram as águas que levavam progresso, soldados, alimentos, decisões e mudanças para o interior. Hoje, ao saber que um navio imperial repousa nas profundezas do Tietê, somos convidados a refletir sobre quantas histórias ainda estão escondidas sob a superfície. Quantos capítulos do passado permanecem silenciosos, aguardando serem redescobertos. O Tamandatai começou como instrumento de guerra, tornou-se veículo de reconstrução e terminou como relíquia histórica. Sua última batalha não foi contra um inimigo humano, mas contra a força invisível da natureza. E talvez haja algo poético nisso. Um navio que sobreviveu a tiros e canhões, mas que encontrou seu fim em uma simples rocha submersa. Mais de um século depois, ele continua lá. Não como máquina de guerra, mas como memória viva. Um convite ao mergulho, não apenas físico, mas também histórico. Se você gostou dessa história, deixe seu curtir. Escreva aqui nos comentários o que mais te impressionou e compartilhe esse vídeo com alguém que ama curiosidades históricas. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para continuar explorando histórias incríveis como essa. O Tamandatai pode estar submerso, mas sua história continua navegando através do tempo. Até o próximo vídeo.